Olá a todas, a todos e a todes. O meu nome é Nívia, eu sou professora do Departamento de Botânica da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e é uma imensa alegria estar aqui nessa mesa do Núcleo de Especialistas em Briófitas, no Congresso Nacional de Botânica. Gostaria inicialmente de agradecer ao convite do Leandro e da Milena e também agradecer a organização do evento, pela possibilidade de compormos essa mesa sobre conservação de briófitas. O tema que eu vou tratar com vocês hoje é campos de altitude, ecossistemas prioritários para a conservação de briófitas. Gostaria de destacar que esses dados que são apresentados aqui foram obtidos em colaboração com outros biólogos, a Juliana, a Lorena, o Matheus e o Denilson, durante a confecção da lista vermelha de espécies de briófitas do estado do Espírito Santo e também durante a realização do mestrado do Matheus, que foi desenvolvido sob coorientação do Dr. Denilson Peralta, no programa de pós-graduação em Botânica do Museu Nacional aqui da UFRJ. Gostaria ainda de, desde já, agradecer aos colaboradores, ex-orientandos e orientandos do Laboratório de Criptógamas da UFRJ, da Rural do Rio de Janeiro, do qual eu faço parte. E, além disso, eu gostaria, desde já, de agradecer ao fomento que a gente teve das bolsas dos discentes, tanto do CNPq quanto da CAPES, em tempos recentes também tive um financiamento para um projeto que foi realizado em campos de altitude, em campos rupestres do CNPq, e é relevante a gente destacar a importância dessas agências de fomento que a gente tem no nosso país. Gostaria de agradecer também ao Museu Nacional e ao Programa de Pós-Graduação em Botânica, que deram a possibilidade da realização dessas pesquisas, e também aos parques nacionais da Serra dos Órgãos e Itatiaia, que têm dado essa abertura e essa possibilidade da gente trabalhar com briófitas de campos de altitude. Então, o que são os campos de altitude? São ecossistemas insulares, bem delimitados no topo de montanhas, e ambientes muito frágeis. Eles estão inseridos dentro do domínio da floresta atlântica, são ecossistemas associados ao domínio da floresta atlântica, e a maior parte dos campos de altitude, ou os maiores campos de altitude, estão localizados nas serras do Mar e também da Mantiqueira. A gente tem aqui um mapa retirado de um dos artigos do Safford, onde ele caracteriza os campos de altitude, e a gente tem aqui o destaque para o campo de altitude do Parque Nacional da Serra do Caparaó, aqui também na Serra dos Órgãos a gente tem campos de altitude, e aqui na Serra da Mantiqueira, no Parque Nacional de Itatiaia. Algo característico dos campos de altitude é que, em geral, eles apresentam uma altitude elevada, acima de 2.000 ou 1.800 metros de altitude, a depender da montanha. A vegetação é composta por campos graminoides, uma vegetação predominantemente campestre, mas apresenta também alguns arbustos e uma grande diversidade de briófitas e outros criptógamas. Aqui a gente tem o aspecto da fisionomia dos campos de altitude, mostrando essa região com muitas plantas herbáceas ou arbustivas. A gente tem muitas vezes associadas a essas plantas briófitas epífitas ou briófitas que ocorrem sobre o solo. E uma outra característica da fisionomia dos campos de altitude é uma grande presença de afloramentos rochosos, e que são também amplamente colonizados por briófitas. Aqui mostrando um trecho dessa vegetação mais herbácea, com muitas rochas também, além de solo, e são locais que criam microambientes que são colonizados por briófitas. A presença de afloramentos rochosos, tanto inclinados quanto de rochas próximas ao solo, é uma característica também bastante marcante da fisionomia dos campos de altitude. E algo interessante que está presente nos campos de altitude, dentro desses afloramentos rochosos, seria a formação de ilhas de solo que são densamente povoadas por briófitas, que são plantas
pioneiras e facilitadoras, que mostrando um pouco, né, das regiões onde a gente pode encontrar briófitas nos campos de altitude, estão tanto sobre o solo, né, ali no meio da vegetação herbácea, né, próximo aí à margem de estradas e trilhas, e também, né, nos afloramentos rochosos e barrancos. Os campos de altitude, eles estão localizados então no topo de algumas montanhas bastante elevadas aqui no sudeste e também no sul do Brasil, e essa característica, né, insular confere a esse ecossistema, né, um grande endemismo e raridade, né? Então os campos de altitude, eles são refúgios para plantas raras, tanto de briófitas quanto de plantas vasculares. Né? A gente tem, além daquelas plantas que são endêmicas, a gente também tem plantas raras que apresentam uma distribuição disjunta com outras montanhas elevadas do neotrópico e também de outras regiões tropicais e também temperadas do mundo. Embora boa parte dos campos de altitude estejam presentes em unidades de conservação, né, eles estão sob intenso impacto antrópico. E a gente pode listar alguns vetores de ameaça para esses ecossistemas, como a ocorrência de incêndios, né, o turismo desordenado, o uso da terra para pastagem, a introdução de espécies exóticas e também as mudanças climáticas, né, que vão aí alterar o clima local, diminuir a neblina, e isso pode comprometer aí a existência, né, no médio e longo prazo dos campos de altitude. Vale destacar que os campos de altitude do Parque Nacional de Itatiaia, eles estão acima aí dos 2.100, 2.200 metros de altitude, mas é possível a gente chegar até esse ambiente de carro, né? E é um ambiente amplamente visitado por turistas. E algumas regiões dos campos de altitude próximas às estradas estão sendo utilizadas como estacionamento, né? Então aqui a gente tem um local, né, que apresenta uma quantidade razoável de briófitas, inclusive briófitas ameaçadas e raras, né, que agora, né, recentemente está sendo considerada aí um estacionamento. Essa estrada aqui, a estrada principal que corta, né, o ambiente dos campos de altitude. A gente tem muitas briófitas raras que ocorrem, né, ao longo dessa estrada, e em regiões, né, ao longo dessa estrada a gente tem então essa possibilidade agora de estacionamento de carros, né, tanto em ambientes, como eu havia mostrado aqui, laterais, quanto na própria estrada, na margem da estrada, a gente tem também essa possibilidade de estacionamento, o que é um grande risco para as espécies, né, de briófitas que ocorrem nessas regiões, porque um dos principais ambientes onde a gente tem, na realidade, uma grande diversidade de briófitas seria o solo, né, presente na margem dessas estradas. Esse elevado endemismo e a elevada ameaça, né, que essas espécies que vivem nos campos de altitude estão submetidas, colocam esses ambientes como áreas prioritárias para a conservação de briófitas e também de plantas vasculares. Dando novamente o exemplo de um desses estacionamentos, né, aqui para 10 vagas, para 10 carros, a gente tem essa manchinha clarinha aqui, em maior detalhe, né, aqui, né, é uma espécie de hepática, o Gondzylanthus liebmanianus, que é uma espécie considerada em perigo na lista vermelha do Brasil. Falando um pouco sobre as briófitas dos campos de altitude, né, os primeiros trabalhos começaram a ser realizados no final do século XIX e início do século XX. E a gente pode destacar aqui o trabalho do Miller, do Zen e também a flora, né, de Sphagnon, do Arnstorff. E nas últimas décadas, diferentes trabalhos vêm sendo realizados nos campos de altitude, né, e destacando sempre aí a presença de espécies raras, de taxons endêmicos, ameaçados e também de distribuição disjunta com montanhas dos Andes e outras montanhas tropicais. O objetivo dessa apresentação é sumarizar os dados sobre a riqueza e a vulnerabilidade das briófitas ameaçadas que ocorrem nos campos de altitude, os principais vetores que colocam a existência dessas espécies em risco e também as ações prioritárias para a conservação das briófitas que ocorrem nos campos de altitude. Para realizar esse levantamento, nós
verificamos listas vermelhas nacionais e regionais e selecionamos, fomos separando a partir dessas listas aquelas espécies que ocorrem em campos de altitude. Analisamos também a partir desses trabalhos a vulnerabilidade dessas espécies e os principais vetores que ameaçam sua existência. E propomos, ao final do trabalho, com base na literatura pertinente sobre o assunto, algumas ações prioritárias para a conservação de briófitas nos campos de altitude. As briófitas ameaçadas que ocorrem nos campos de altitude ocorrem, na Serra da Mantiqueira, aqui no Parque Nacional de Itatiaia e também no Parque Nacional do Caparaó e também na Serra do Mar, no Parque Nacional da Serra dos Órgãos. Aqui a gente tem algumas espécies que estão presentes em listas vermelhas. A gente tem, então, na lista vermelha nacional, falando um pouco agora das briófitas ameaçadas em escala nacional, são 11 espécies que ocorrem nos campos de altitude, 5 hepáticas e 6 musgos. Aqui elas estão listadas, muitas na categoria em perigo. A gente tem uma espécie criticamente em perigo na lista nacional, que é a espécie Soultbia organensis, uma espécie restrita aí à Serra dos Órgãos, aos campos de altitude da Serra dos Órgãos, uma espécie que é endêmica do Brasil. Considerando as unidades de conservação, aquela que apresenta a maior quantidade de briófitas ameaçadas na lista nacional seria o Parque Nacional do Itatiaia, os campos de altitude do Parque Nacional do Itatiaia, com 7 espécies, e temos 4 espécies ameaçadas no nível nacional na Serra do Caparaó e 4 espécies aqui nos campos de altitude da Serra dos Órgãos. O padrão fitogeográfico dessas espécies ameaçadas que ocorrem em campos de altitude, presentes na lista vermelha nacional, a gente tem que a grande maioria, 45%, são espécies que apresentam uma distribuição disjunta com outras montanhas neotropicais. Temos um endemismo aí em 27% e o restante apresenta outros padrões. Então, esse é um dado sobre a vulnerabilidade, a raridade da distribuição dessas espécies, o que coloca essas espécies nessas categorias de ameaça. Com relação à riqueza em escala regional, o Parque Nacional de Itatiaia é aquele parque que abriga, também, além de abrigar a maior riqueza de briófitas ameaçadas a nível nacional, também abriga a maior riqueza de briófitas ameaçadas a nível regional. O trabalho realizado por Costa e Santos em 2009 já relacionava das 75 hepáticas ameaçadas do estado do Rio de Janeiro, 51 ocorriam no Parque Nacional de Itatiaia. Na reavaliação do status de conservação das hepáticas, Resende, em 2015, listou 30 espécies de hepáticas para os campos de altitude do Parque Nacional de Itatiaia. E Resende e Costa, 2016, confeccionaram um guia com o objetivo de valorizar essas espécies, disponibilizar esses dados para a população em geral, e trabalhar aí em prol da conservação dessas espécies de hepáticas ameaçadas do Parque Nacional de Itatiaia. Gonçalves e Santos realizaram um trabalho compilando dados sobre as briófitas ameaçadas que ocorrem no Parque Nacional do Itatiaia, especificamente nos campos de altitude, e foram listadas 54 espécies. Aqui a gente tem as hepáticas, 26 espécies e 28 espécies de musgos. Esse foi um trabalho de compilação a partir de listas anteriormente realizadas para o estado do Rio de Janeiro. Com relação à vulnerabilidade, Gonçalves e Santos destacam que a maioria das espécies é especialista em um único tipo de substrato, predominando espécies que ocorrem sobre solo, muitas vezes sobre solo na margem de estradas ou trilhas, e com destaque também para aquelas espécies especialistas em rocha ou em tronco. Com relação ao padrão fitogeográfico, a gente tem aí para as briófitas ameaçadas que ocorrem nos campos de altitude do Parque Nacional de Itatiaia, 30% das espécies endêmicas do Brasil, 22% das espécies com padrão neotropical e 12% com padrão cosmopolita. Mas apesar de ocorrerem amplamente no mundo, tem uma distribuição restrita a regiões montanhosas, por isso são espécies
consideradas ameaçadas. Algo que no trabalho de Gonçalves e Santos a gente pôde verificar, né? A gente fez uma análise da quantidade de coleções presentes nos herbários dessas espécies ameaçadas que ocorrem nos campos de altitude do Parque Nacional do Itatiaia, né? Então aqui, ao longo do eixo horizontal, a gente tem os anos, né? O tamanho da barrinha e a quantidade de cicata, né, presentes em herbários. A gente vê que em anos recentes a gente tem uma quantidade considerável de cicatas diepáticas. Contudo, as coleções de musgos, né, principais estavam lá mais ou menos na década de 70 até a década de 90. Né? E por conta dessa falta de coleções recentes de musgos, né, Gonçalves, que é o Matheus, né, ele realizou seu mestrado trabalhando com musgos raros que ocorrem nos campos de altitude de Itatiaia, realizou novas coletas e reavaliou o status de conservação a nível regional para a Serra da Mantiqueira. A grande maioria foi considerada vulnerável, né? Novamente, a maior parte dos musgos acrocárpicos, né? A gente tem uma diversidade muito maior de musgos acrocárpicos ocorrendo nos campos de altitude em comparação aos musgos pleurocárpicos, já que campos de altitude representam um ecossistema aberto, né, cujos principais substratos disponíveis são rocha e solo, né, superfícies horizontais onde o crescimento vertical é importante. Então, existe uma grande diversidade de musgos acrocárpicos nesses ambientes e a maior parte dos musgos ameaçados também aí, né, apresenta o padrão de crescimento acrocárpico. Né? Então, a gente tem muitos táxons vulneráveis e também muitos táxons considerados criticamente em perigo regionalmente aí, né, para esses campos de altitude de Itatiaia. Né? Com relação ao padrão fitogeográfico, né, dos musgos ameaçados que ocorrem nos campos de altitude de Itatiaia, Gonçalves verificou que 50% são endêmicos do Brasil e 37% apresentam uma distribuição disjunta com outras montanhas. Na escala regional, agora saindo do Parque Nacional de Itatiaia e indo para o Parque Nacional do Caparaó, que fica no limite entre o Espírito Santo e Minas Gerais, na análise do status de conservação realizada recentemente das briófitas que ocorrem no estado do Espírito Santo, uma grande quantidade de plantas ameaçadas é encontrada nos campos de altitude do Parque Nacional do Caparaó. Nós listamos então 16 espécies ameaçadas de briófitas que ocorrem nos campos de altitude do Caparaó. 80% das espécies consideradas criticamente em perigo e 70% das espécies que foram consideradas em perigo ocorrem sobre solos e afloramentos rochosos. Mais um dado, então, sobre a vulnerabilidade dessas espécies que ocorrem nesses ambientes. Né? Novamente, o Parque Nacional do Caparaó também é um local que apresenta intensa visitação de turistas, né? E são espécies que apresentam aí hábitats bastante vulneráveis. Uma coisa interessante de destacar, nessas espécies consideradas criticamente em perigo para o estado do Espírito Santo e que tem a ocorrência nos campos de altitude do Parque Nacional do Caparaó, a gente tem muitas espécies que são disjuntas, não são espécies endêmicas do Brasil, elas ocorrem também em outras montanhas neotropicais, né, ou do mundo, mas no Brasil a distribuição está restrita aos campos de altitude do Caparaó. Aqui um exemplo delas, né? Uma espécie considerada criticamente em perigo que ocorre nos campos de altitude do Parque Nacional do Caparaó, Angstroemia orientalis. Agora, passando para os campos de altitude do Parque Nacional da Serra dos Órgãos, onde a gente tem 12 espécies consideradas ameaçadas regionalmente. Aqui o regionalmente seria, né, para o estado do Rio de Janeiro, né, Costa et al. 2005, no diagnóstico que eles onde eles analisaram a diversidade e a conservação das briófitas do estado do Rio de Janeiro, né, eles classificaram 4 musgos que ocorrem nos campos de altitude da Serra dos Órgãos como vulneráveis, e no trabalho de Costa e Santos de 2009, nós indicamos 7 hepáticas como vulneráveis e uma criticamente em perigo, né, dessas plantas, dessas hepáticas que ocorrem nos campos de altitude do Parque Nacional da Serra dos Órgãos. Então, com relação à vulnerabilidade, a gente pode destacar que a raridade das espécies, ou seja, uma distribuição endêmica ou uma distribuição
né, disjunta, né, é algo bem marcante nessas espécies ameaçadas, e também a especificidade de habitat. Essas espécies são muito vulneráveis porque se estabelecem próximas a trilhas, a estradas, e são ambientes que são expostos ao impacto antrópico pelo turismo, pelo pisoteio, por exemplo, pela passagem de veículos, e também, né, para a ocorrência de incêndios. Essas espécies, sobretudo as terrícolas, elas são importantes pioneiras e facilitadoras nesses ambientes de campos de altitude, né? As ilhas de solo, como eu falei, são ambientes muito importantes dentro dos campos de altitude, e elas são, né, essas ilhas de solo são colonizadas graças à presença de briófitas, essas briófitas que ocorrem aí sobre o solo ou sobre rocha. Então a perda dessas espécies, né, além de comprometer a biodiversidade, também pode representar uma perda para o ecossistema, já que elas têm essa importância, né, ao longo da sucessão ecológica. E cabe a gente destacar também um elevado número de espécies deficientes de dados, né, espécies que ocorrem em campos de altitude e que nessas listagens, seja nas listagens nacionais ou nas regionais, né, elas ficam como dados deficientes, né? Em geral, são plantas que não são coletadas há muito tempo, só tem registros muito antigos de herbário, e isso reforça a necessidade de novos inventários em ambientes de campos de altitude para a gente entender realmente o status de conservação dessas espécies que são deficientes de dados. Com relação aos vetores de ameaça encontrados nos campos de altitude que ameaçam a biodiversidade de briófitas, a gente tem o turismo, a poluição, a presença de lixo, né, a limpeza das trilhas. A gente tem várias trilhas, vários ambientes ou estradas dessas, né, que existe uma equipe de manutenção que retira o limo, né, e muitas vezes então retiram também as espécies ameaçadas de briófitas que ocorrem ali. As queimadas, vou falar um pouco sobre a ocorrência de incêndios nesses ambientes, que é algo muito sério, né? O uso da terra para pastagem e também as mudanças climáticas, né? Essas ameaças causam a perda, a fragmentação e também a degradação dos hábitats que são colonizados por briófitas raras e ameaçadas. Né? A fragmentação do habitat ela causa o isolamento das populações, e isso vai afetar a biologia reprodutiva e a história de vida dessas populações, né? A degradação vai reduzir a qualidade do habitat, alterando o nicho ecológico daquele habitat, e pode causar então o desaparecimento daquelas espécies que são mais sensíveis e raras. Com relação à ocorrência de incêndios, cabe a gente destacar que esses são uma das principais ameaças para os campos de altitude atualmente, e o clima seco e frio, sobretudo na época do inverno, promove o ressecamento da vegetação, e isso aumenta a flamabilidade da vegetação. Né? E, em geral, os incêndios que acontecem nos campos de altitude são incêndios de origem antrópica, né? Às vezes até criminosa, mas muitas vezes por conta de um turista que joga, né, um cigarro, né, e já numa vegetação seca e altamente inflamável, né, isso tem causado muitos estragos, sobretudo no Parque Nacional do Itatiaia, que tem um histórico muito grande de incêndios nas últimas décadas. A gente não tem estudos específicos sobre o efeito dos incêndios, o efeito do fogo sobre a diversidade de briófitas que ocorrem nos campos de altitude, mas num trabalho, né, realizado junto com a Mayara Winskoski, nós avaliamos a diversidade de briófitas ao longo de uma cronossequência pós-fogo e verificamos que existe uma mudança na diversidade de espécies ao longo de áreas com diferentes históricos de incêndio. Né? Contudo, a gente não pode precisar, a partir desses dados, se o incêndio seria o fator preponderante nessa mudança da diversidade de espécies, ou se outros gradientes ambientais relacionados à disponibilidade de água, há também perturbação antrópica como a largura da trilha, a largura da estrada. Então a gente destacou a necessidade de estudos que quantifiquem esses gradientes presentes nos campos de altitude, além da cronossequência pós-fogo, para compreender um pouco melhor o efeito, né, desse distúrbio pós-fogo sobre as briófitas. Um outro trabalho, né, na dissertação do Tibério Vale, ele pôde
avaliar atributos anatômicos de musgos acrocárpicos que ocorrem nessa cronossequência pós-fogo e verificou, né, que existem características da costa e também da lâmina dos filídeos que conferem mecanismos de resistência ou de resiliência também importantes para as espécies de musgos que sobrevivem ao longo aí desse distúrbio pós-fogo. Com relação às mudanças climáticas, né, cabe destacar que elas terão um impacto sobre a vegetação e Patinho et al., num artigo onde eles ressaltam as questões fundamentais da briologia contemporânea, eles destacam que é importante a gente avaliar o efeito das mudanças climáticas sobre essas espécies ameaçadas e como que as mudanças vão afetar a história de vida dessas espécies e também o risco de extinção dessas espécies, algo, né, que a gente precisa avaliar com relação a essas briófitas que ocorrem em campos de altitude. E vale a pena a gente ressaltar que estudos, né, com palinofloras mostram, né, que as flutuações climáticas que ocorreram aí no passado reduziram significativamente o tamanho dos campos de altitude nos últimos 10 mil anos. E as previsões, né, climáticas indicam que, embora a gente tenha uma possibilidade de uma quantidade maior de chuva na região sudeste, onde ficam os campos de altitude, também é prevista a diminuição da neblina em regiões elevadas, né, que incluem aí os campos de altitude. E a diminuição dessa neblina vai retirar uma fonte importante de água que as briófitas têm, já que elas são poiquilohídricas. E isso vai ocasionar, então, também um impacto muito grande sobre as briófitas. Então, é importante destacar que, além desses impactos diretos, né, que o turismo, o lixo, os incêndios causam, as mudanças climáticas também apresentarão um impacto muito grande sobre as briófitas de campos de altitude. Então, para a gente finalizar, eu listei aqui algumas ações prioritárias, né, para a conservação das briófitas nos campos de altitude. A primeira delas seria reconhecer os campos de altitude como um ecossistema prioritário para a conservação das briófitas. É um ecossistema frágil, um ecossistema com uma grande quantidade de espécies ameaçadas e endêmicas, e a gente deve ter, então, né, como prioridade a conservação desse tipo de ecossistema. Além disso, proteger hábitats para assegurar a sobrevivência daquelas espécies que são ameaçadas, sobretudo margens de trilhas ou estradas, afloramentos rochosos, que são ambientes que têm uma intensa passagem de carros e também de turistas. Então, separar, marcar determinados ambientes, ressaltar que ali ocorrem espécies raras e ameaçadas, isso seria de extrema importância por parte aí dos gestores das unidades de conservação. Um terceiro ponto importante da gente ressaltar seria a necessidade de um investimento de recursos financeiros em pesquisas científicas com foco na exploração briológica desses ambientes, que muitos a gente tem uma falta de coleta, algumas localidades são de difícil acesso, então a gente precisa ainda inventariar em detalhes esses campos de altitude. E também pesquisas relacionadas à ecologia, que avaliem a história de vida das espécies ameaçadas e também, as populações para entender os riscos de extinção dessas espécies. Estudos que possam subsidiar medidas de conservação, seja ex situ, então propondo protocolos para cultivo de espécies ameaçadas. Então o cultivo pode ser realizado em estufa, ou em ambientes de jardim botânico. Esses estudos são super importantes, e também estudos relacionados à reintrodução de espécies nos seus hábitats originais, pensando aí na conservação in situ também. Estudos que a gente precisa também de um fomento, a gente precisa de pessoas para realizar, seria um mapeamento, detalhado daquelas populações que são de espécies que são consideradas criticamente em perigo ou em perigo, seja na escala nacional ou em escalas regionais, porque aí cabe a gente destacar porque as espécies que estão nas listas regionais, seja do Espírito Santo, seja do Rio de Janeiro, são espécies
que tem uma distribuição realmente muito restrita, já que os campos de altitude são ecossistemas, né, muito restritos, então a conservação das espécies, mesmo aquelas espécies presentes em listas regionais, acaba sendo uma conservação, né, de boa parte das populações dessas espécies, né? Então a gente ter um mapeamento dessas espécies para que a gente possa, né, conhecer aí, né, a biologia reprodutiva, a dinâmica dessas populações e para que a gente possa avaliar com mais detalhamento o status de conservação dessas espécies, porque dados populacionais geralmente a gente não tem, então isso dificulta também a nossa avaliação, né, na hora que a gente vai correr a chave para listar qual a categoria de ameaça dessas espécies. E outro ponto que é importante, que a gente tem investimento para pesquisas, né, para avaliar o estudo taxonômico, né, não só o dado florístico, mas também o estudo taxonômico daquelas espécies classificadas como deficientes de dados. Um outro ponto importante, para finalizar, seria a promoção da consciência pública, né? Então, a importância da gente que trabalha com briófitas, da gente que trabalha com conservação, em comunicar os nossos resultados, não só para os nossos pares aqui, para outros briólogos, mas também para aqueles tomadores de decisão, para gestores de unidades de conservação, para políticos que possam influenciar aí políticas públicas para a conservação dessas espécies. Então, aqui a gente indica a elaboração de material para divulgação sobre as briófitas ameaçadas, manuais, cartilhas, vídeos, né, e a distribuição desse material para os gestores e para a comunidade que vive próxima a esses campos de altitude. Cuidados também com a manutenção e o uso das trilhas dessas regiões, de forma a impedir que populações inteiras de briófitas sejam removidas durante a limpeza ou durante a utilização das trilhas, né? E o turismo ecológico, né, que possa promover a educação ambiental, a interpretação ambiental e a valorização da biodiversidade, incluindo aí as briófitas. Eu gostaria novamente, então, de agradecer, né, ao convite do NEB, ao Congresso Nacional de Botânica, a todos, todas e todes que estão aqui assistindo essa palestra, e agradecer também, né, a esse ecossistema tão raro, tão bonito, né, e que eu espero que vocês tenham a oportunidade de conhecer e que ele possa permanecer ainda durante muito tempo resguardando essa importante biodiversidade, não só de briófitas, mas sobretudo de briófitas. Tchau e muito obrigada!